Fala turma do curso, que é o Alisson Pavilac. Vamos começar mais um então efeito na prática. Vamos vir aqui para minha pasta do meu computador e eu vou mostrar alguns arquivos que a gente vai utilizar na aula de hoje. Começando pelas fontes, a gente vai utilizar 3 fontes diferentes e todas essas daqui eu vou deixar para download logo abaixo aqui do vídeo. A Blackout Master, abrindo a pasta, basicamente você vai instalar apenas os arquivos de fonte. Então seleciona todos eles, pressionando o Ctrl. Clique no botão direito do mouse e instalar para todos os usuários. Mesma coisa com as outras fontes aqui, ó. O Flanela já tem, que é uma fonte cursiva, tem apenas ela dentro da pasta. E essa Zing Rush, que é uma versão demo de uma fonte paga muito bonita, mas que a demo já nos serve muito. Seleciona todas elas e instala para todos os usuários do computador. Imagens também, né, que a gente vai utilizar na aula de hoje, como exemplo. Utiliza elas aqui para a gente acompanhar o vídeo tutorial, depois utiliza suas próprias também para ir aprendendo, depois que aprender a técnica, né, para ir praticando com as suas artes exclusivas, específicas, personalizadas, e também os pincéis, que eu tenho instalado apenas a primeira parte desses pincéis. O que eu faço? Eu extraio aqui no meu computador, eu vou abrir, ó, são 3 partes, então eu extraí a primeira apenas e instalei, que já era o suficiente. Para instalar um arquivo ABR, que são os pincéis no Photoshop, é muito fácil, eu apenas dei 2 cliques nele aqui e já automaticamente está instalado no meu Photoshop. Tranquilo? Então bora começar aqui na prática. Já visto todos os arquivos, né, que a gente vai utilizar na aula de hoje, então clicar no botão criar e eu vou ativar aqui as pranchetas, porque eu quero mostrar uma segunda variação dessa mesma arte. Tamanho aí quadradinho, 1080 x 1080, 72, beleza, vamos criar nossa arte. Já vou começar até criando uma segunda prancheta, então clicando aqui na primeira prancheta, ferramenta prancheta, nesse maisinho para eu adicionar mais uma arte no meu documento PSD. E aqui no nosso painel de camadas você percebe, né, que tem a prancheta 1, todos os arquivos que vão ficar dentro dessa arte, e a prancheta 2, todos os arquivos que ficarão dentro da segunda arte. Bora começar aqui na primeira então. Eu vou inserir, já começar inserindo uma imagem aqui para a gente usar como padrão. Aqui, ó, imagens, pegar a imagem deste cara aqui, clicar, arrastar no Photoshop e soltar dentro da prancheta 1. Vou pressionar Alt e vou aumentar proporcionalmente até que eu complete aqui o tamanho do meu documento, confirmo na barra de propriedades e show de bola. Uma das maneiras mais rápidas da gente criar uma edição ali, um efeito, é a gente colocar uma cor por cima e utilizar o modo de mesclagem, para que a gente consiga ter uma maior uniformidade entre todas as tonalidades de cores que a gente tem na nossa foto. Dessa maneira a gente vai preencher com todos os tons possíveis daquela mesma cor, ou você vai utilizar o mapa de degradê e fica mais fácil de colocar informações de texto, gráficos na frente da imagem sem que se confunda ali no momento da leitura. E a gente pode utilizar qualquer cor e vários tipos de modo de mesclagem também. Eu vou te mostrar 2 tipos de aplicar cores e modos de mesclagem também diferentes nessa aula de hoje. Bom, o primeiro tipo a gente pode vir aqui diretamente no ajustes, cor sólida. Aqui a gente vai escolher uma cor sólida apenas. Não vamos mexer com degradê nem nada. E uma cor que se adapta bem com o modo de mesclagem específico, de luz direta, essas tonalidades de roxo, um pouquinho indo para o magenta, para o lilás ali, vai ficar bem bacana. Inclusive um código hexadecimal que eu estava testando em off, esse daqui, ó, 762FD4, serviu muito bem para esse meu estilo de foto ali. Vou dar um OK. E mudando o modo de mesclagem, ó, você pode ver muitas variações. Ou multiplicação é muito utilizado também, porém ele dá uma escurecida nesse tom inicial, nessa cor inicial que você está utilizando. Então por isso é interessante que você utilize cores mais claras para que ele entre num equilíbrio legal quando você aplica o modo de mesclagem. Porém essa subcategoria aqui em específico fica muito legal nesses tons de imagens que não são muito claras nem muito escuras, e cores que você aplica que não são muito claras e nem muito escuras também, porque essa categoria aqui de modo de mesclagem ele tende a contrastar a imagem com a cor que você está utilizando. Essa daqui tende a clarear e essa tende a escurecer. Você pode até ver, ó, fica bem mais escuro sempre, aqui fica mais claro, e esse daqui é um contraste, ele mescla contrastando. E o luz direta fica muito maneiro, porque ele pega as áreas escuras da sua foto, como você pode estar vendo aqui, e dá meio que uma azulada, e as áreas claras ficam num tom de magenta, fica muito bonito.
E veja como que assim, se eu colocasse informações, ficaria muito difícil de ler, por exemplo, porque tem muita variação. É um branco, é um marrom, é um preto. Aqui a pele é bem mais clara, de tonalidade azul e um cinza da camiseta. E veja como que assim fica muito mais linear. E qualquer informação que a gente coloca aqui em cima, fica mais fácil de ler e fica também mais focado para o usuário final entender a mensagem. E viu como que foi rápido, né? Apenas com um passo a gente já conseguiu aplicar esse efeito. E agora é muito simples, a gente pode começar aqui com as informações de texto, clica e vai digitando. A procura também de fontes, maneiras, é isso. E fontes não tem um lugar específico, uma mina de ouro. Vai lá que você vai achar fontes incríveis. Eu recomendo você ir procurando no Behance, no próprio Google, vai jogando, vai procurando listas. Tem blogs gringos que se coloca lá, Best Fonts 2020, 2021, 2022, enfim, o ano que você tiver. Eles elencam, fazem uma lista com as melhores fontes de design, seja de fonte cursiva, fontes futurísticas, mais clássicas, com serifas, sem serifas, enfim. Tem sempre muitas fontes legais que você pode ir atualizando o seu arsenal aí para você ter sempre opções diferentes na hora das suas criações. E essa blackout vai ficar bem maneira para a gente colocar aqui a chamada principal da nossa arte. Aqui eu vou, por exemplo, colocar Workshop de Marketing. Então, vou clicar e digitar. Veja que eu já estou aqui com a fonte Blackout 2AM, que é essa fonte que tem o fundo e ela é vazada nas letras. Daí tem algumas variações também, ó, como se fosse a Blackout Midnight, é como se ela fosse apenas sólido na letra e as letras que possuem algo interno ela é complementada, fica muito bonito. E tem a Blackout Sunrise, que ela é apenas os contornos das letras. Também fica muito bonito, você consegue fazer variações bem legais. Então vou utilizar a Blackout aqui mesmo e vou digitar, ó, Workshop de quebrar uma linha Marketing. E veja que legal aqui também. Nessa fonte, quando a gente confirmar apenas na barra de propriedades, quando a gente dá um espaço, ele dá, ó, alguns... É um complemento de branco, digamos assim. Fica bem bonito, porque quando a gente vai fazer, por exemplo, uma workshop D, para não deixar tudo junto aqui, a gente dá um espaço e ele continua mantendo aquele fundo sólido lá. Então, ó, vou dar um Ctrl T, Alt, vou aumentar proporcionalmente o tamanho aqui. Eu acho que eu posso aumentar essa palavra marketing e completar, fazer um quadradinho aqui ó, no workshop D. Então, vou selecionar apenas o marketing e vir aqui nas propriedades do meu texto e vou aumentando. Veja que para eu conseguir exatamente esse alinhamento, né, eu vou precisar... Espera lá, que eu fui dar um zoom e acabei quebrando aqui o meu texto. Eu vou precisar ver bem focado aqui o tamanho que eu... Tamanho exato, né? Vou colocar aqui, ó. 11 ficou ruim. Então, entre o 111 e o 112. Então, eu vou colocar vírgula e alguma coisinha, ó. Vírgula 3. Mais um pouquinho. Talvez o vírgula 4 funcione. Ó, não funcionou ainda. Então, vou tentar 1,5. E eu acho que deu. Ó, na verdade, ficou um pouquinho a mais. Então, ainda a gente pode selecionar o market aqui. Ao invés de 0,5, a gente pode tentar 0,48. Eu acho que nem consigo mais. 4,4. Ainda acabou quebrando aqui o mark aqui na parte do T. Vou tentar 0,5 mesmo e aumentar e diminuir um pouquinho ele como um todo para ver se ele consegue se enquadrar melhor, porque é só um detalhezinho, é um pixel mesmo que ficou de diferença, ó. Na versão afastada, a gente quase nem vê, mas a gente que está criando a arte tem noção, né, do que está diferente ali. Então vamos ampliar o zoom, porque a gente aumentando, ó, dando um Ctrl T, aumentando como um todo, chega um momento que a parte de cima ele vai aumentar um pouquinho mais do que a parte de baixo, e ele acaba compensando. Ó, talvez aqui fica maneiro. Ó, já ficou melhor. Então agora, tecla V, basta eu posicionar, centralizar e ir colocando as informações. Veja que eu coloquei o título em destaque principal aqui no centro. Posso colocar aqui também embaixo, na lateral, os subtópicos do que acontecerá nessa palestra, nesse workshop, por exemplo, nessas outras áreas vagas, a data, algum ícone, alguma imagem que tipo a pessoa olha aquela arte e já tenha na cabeça em mente sobre o que se refere. Marketing, normalmente o símbolo é aquele alvo com a setinha no meio. Posso colocar o nome do palestrante, enfim,
Vamos colocando aqui então com as ferramentas texto, muito simples. Quer ver? Vamos utilizar uma variação dessa mesma fonte que a gente estava colocando aqui para colocar a data. Vou colocar, por exemplo, só deixa eu aumentar porque está muito pequeno, né? Começar já maior, aqui, 50 aqui, ó. Opa, pera aí que eu estava com a fonte selecionada. Então, Ctrl Z, criar uma nova camada, clico e digito, que senão vai alterar. Agora sim, vou colocar aqui a 50. Vou colocar tipo dia 8, 9 do 4. Nem vou colocar barra, ó. Eu vou fazer uma versão, vou pegar tipo, por exemplo, o mês e vou mudar a família de fontes da Blackout e o ano também vai ser diferente. Eu posso colocar o ano embaixo, ó, já que são 4 números em cima, o ano é 4 números. Então vou colocar embaixo aqui também para formar um quadradinho. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, 2021, por exemplo. Legal? Então posso selecionar apenas o ano aqui e também vir nas propriedades da minha fonte e mexer, regular com o tamanho. Como eu estava fazendo aqui na parte do título. Ó, vamos ver se o 54 fica muito maior? Fica. E ó, o 53 fica menor, então você tem que encontrar uma variação entre os dois. 0,4, 0,5 e vai subindo. Ó, 0,6 ficou maneiro. Confirmar na barra de propriedades. Perfeito. Agora eu mexo aqui também no alinhamento de altura, né? Deixa um pouco mais espaçado. E aqui que eu falei, ó, para que a gente não precisa ficar colocando barra nem nada. Você pode selecionar apenas o mês, por exemplo, vir aqui e modificar para outra família. Pode ser a Blackout Sunrise, ó. Colocando ela aqui, confirma na barra de propriedades, beleza, a gente tem outra fonte já aqui, consegue fazer uma variação bem legal. Colocar um pouquinho de espaçamento entre essas duas, talvez, selecionando apenas o 9, vamos colocar aqui um espaçamento. Vai ficar mais legal, não tão junto ali no canto, ó. Por que eu selecionei apenas a 9? Porque ele só está dando espaçamento da 9 para cá. Ó, se eu quiser até selecionar o 0 e o 9, porque ele acabou abrindo uma linhazinha aqui entre as duas, eu posso selecionar e vir aqui colocar -1, -2, apenas para quebrar aquela linha. Ainda ficou ó, uma linhazinha, porque eu abrindo esse espaço aqui, ele está quebrando essa fonte. Cada fonte se comporta de uma maneira diferente também, mas isso daqui a gente pode fazer alguns ajustes, né? Gambiarras, eu ia falar. É quase como se fosse. Colocando uma nova camada embaixo aqui do texto, por exemplo, eu venho aqui e pego uma ferramenta de forma, de retângulo, vem bem lá em cima e também completa aqui ó, com uma cor branca lá embaixo, a gente já consegue fazer essa correção, tranquilo, né? Já está ali a forma branca, Ctrl T, pressionar Shift mais alto para pegar apenas essa linhazinha aqui ó, do centro, ó, como que estava e agora como que ficou, perfeito, e com espaçamento ali do mês 4, mês de abril, então dia 9 de abril de 2021. Pode colocar aqui a data também, o horário que vai acontecer embaixo também. Aqui uma nova camada. Aqui vou colocar uma outra fonte. Talvez uma que seja um pouco mais condensada, talvez. Inclusive daquelas que a gente instalou agora no início da aula. Confirmar na barra de propriedades. Tecla V, clico e arrasto para baixo. Aqui eu vou selecionar aquela Zing Rust que a gente colocou lá no início. Que ela é mais condensadinha, ó, tem acentuação também, isso é muito bom. Ctrl T, vem aqui e diminuo. Também vou utilizar aquela técnica do quadradinho, ó, de colocar tudo alinhado. Confirmo na barra de propriedades, show de bola. Só que claro, eu vou deixar essas informações maiores, estão muito pequenas ali no cantinho. Então posso selecionar tanto a camada de cima, a camada das horas e o retângulo de baixo, não podemos nos esquecer que a gente utilizou para fazer aquele filetinho que estava espaçado. Ctrl T em todas elas e aumentando aqui proporcionalmente. Ó, vou precisar dar uma pequena correção nesse meu retângulo aqui. Então selecionar apenas ele com as setinhas do meu teclado, dou umas aqui para baixo, apenas para ele voltar no alinhamento. Cores, vamos ver, cores que a gente pode modificar aqui também e combinar. Não sei se eu já falei aqui no curso, mas se eu não falei, tem um site que da própria Adobe que você pode entrar para fazer combinações de cores, que é o Adobe Color. Este site aqui, ó, que estou puxando na tela neste momento. A combinação de tríade é a que eu mais costumo utilizar e que eu acho que mais combina. Nossa, só querer o site da Adobe carregar, né? Vamos lá. Aí, agora foi. Ó, a tríade é a combinação que eu mais curto utilizar. Colocando aqui a cor inicial, central, padrão, vamos puxar aqui
para a cor que a gente estava utilizando lá mais ou menos. É quase que um magenta, um roxo, né? É por aqui, assim, ó. E veja quais cores que combinam a gente podia utilizar na nossa arte lá também. Tanto um verdinho água, quanto um amarelo também, ó, mais clarinho a gente podia utilizar e ficaria bacana. Então qual que é o código hexadecimal? Mais ou menos esse daqui, a gente pode copiar esse código, voltar aqui para o Photoshop e vamos pintar, por exemplo, a data com esse mesmo código aqui. Então selecionando a data, vindo em cor e um Ctrl V para colar. Veja como que combinou e ficou bonito mesmo, ó. Vou dar um OK para confirmar. Isso daqui eu posso utilizar o branco, essa coloração que eu coloquei lá atrás, para dar essa uniformidade na nossa imagem em tons de cores e iluminação. E o amarelo, para deixar mais destacado as áreas que eu quiser, né, que eu achar mais interessante. Como por exemplo aqui embaixo posso colocar a subcategoria de informações dessa palestra do workshop. Então vamos pegar a ferramenta texto, clicar e digitar aqui, como por exemplo vai falar sobre segmentação, mercado-alvo e posicionamento, por exemplo. Digitar aqui a segmentação, seleciona a mesma fonte lá, a ZingRust, né, para colocar essas informações secundárias, Ctrl T e aumento aqui. E veja como aquela cor combinou, a gente pode continuar utilizando. Se não combinar de cara assim, você pode pegar aqui, abrir a cor, vir no seletor e ir jogando um pouquinho mais saturação, trazendo um pouco mais escuro, mais claro, enfim. Se busque regiões próximas daquela cor que o Adobe Color te mandou, com certeza você vai conseguir combinações muito bacanas. Mas não foi o caso que a gente conseguiu já de cara. E veja que eu também estou fazendo um alinhamento aqui também. Esse balanceamento assim na arte que fica muito bacana. Você tem que primeiro analisar a imagem lá de trás, que o cara está centralizado, então a gente pode fazer também tudo bem centralizado aqui. Vou dar um Ctrl J para que eu tenha essa mesma formatação nas palavras aqui a seguir. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, mercado, alvo. Vou dar mais um Ctrl J, arrastar para o lado. Vou digitar posicionamento. Digamos que são 3 tópicos que ele vai tocar nessa palestra. Para a gente fazer uma centralização exata dessas informações aqui também é bem simples. Só acho que eu posso diminuir um pouco mais o tamanho de cada texto, senão vai ficar muito apertado. Então vamos selecionar os 3 aqui e diminuir todos igualmente. E eu vou deixar sem organizar, ainda sem centralizar, porque eu vou colocar mais uma informação aqui na lateral, pegando o mesmo alinhamento desse texto, dessa data que está aqui no canto. Eu vou colocar, por exemplo, o íconezinho aqui do marketing, que é esse target aqui, esse alvo. Então, clicar e arrastar aqui no Photoshop e vou soltar na minha imagem para inserir. Eu vou deixar mais ou menos do mesmo tamanho que estava a informação ali da data. Ó, ele não é bem do mesmo tamanho, mas a gente pode conseguir algo parecido. Apenas para ficar um equilíbrio legal na nossa arte. Eu vou colocar aqui com o mesmo espaçamento que a gente tem aqui da esquerda, vou colocar aqui o mesmo espaçamento na direita. A gente pode até medir para ver se está exato aqui de um canto da esquerda para a direita com essa ferramenta aqui, ó, que eu pouco utilizo, turma, mas é útil. Vem aqui na ferramenta conta-gotas, vem aqui ó, em ferramenta de régua. Clica do cantinho e vai até o ponto aqui para você ver quanto que ele vai medir, 119,76. Se a gente clicar aqui na direita e trazer até o ponto inicial aqui da onde está o target, a gente tem 114, ó. Tá vendo lá em cima? Então a gente pode trazer um pouquinho mais para o centro. Aí, ó, 119. Então a gente já consegue um alinhamento bacana. Então voltando lá, então, a fazer a nossa arte. Aqui eu posso separar em 2 para colocar 2 cores, por exemplo, deixar o alvo amarelo e a flecha em branco. Então vamos fazer em 2 cores diferentes, começando colocando um estilo de camada nessa camada aqui do target, dando 2 cliques ao lado da camada, sobreposição de cor, eu vou deixar em branco, beleza? E eu vou dar um Ctrl J para eu ter uma segunda cópia, 2 cliques ao lado, sobreposição de cor, e eu vou colocar aquele amarelo que a gente estava utilizando ali nos outros complementos, beleza? Até vim aqui ó, com conta-gotas, clico, dou um OK, OK novamente. E coloco uma máscara de camada, para que eu esconda apenas a flecha e ele mostre na camada de baixo que era branca, inclusive, que a gente acabou de colocar. Então vou ampliar bem o zoom aqui, pegar a ferramenta laço poligonal, por exemplo, e vou selecionar apenas a flecha. Vem aqui no centro,
crio uma flecha imaginária aqui, ó. E fecho aqui por cima mesmo, que tá transparente, então não tem problema. Vou modificar aqui o ponteiro do pincel. E com a cor preta eu venho aqui e escondo na máscara de camada, ó, para que eu mostre a cor branca que eu tinha embaixo, que a gente colocou de maneira inicial. Ctrl D para tirar a seleção e beleza, a gente já conseguiu pintar aqui o nosso ícone de duas cores diferentes. Selecionar as duas camadas, vou até deixar um pouquinho mais para baixo aqui, ou para cima. Eu acho que eu poderia equilibrar um pouco mais, né? Dá para ver que essa informação está bem mais preenchida, digamos assim, que esse target aqui. Então vou dar um Ctrl T nos dois e vou aumentar um pouquinho. Não tem problema que ele fica maior. Penso por uma questão de equilíbrio da imagem mesmo. Acho que agora já ficou um pouco mais interessante. E também outra forma de você alinhar, deixar bem centralizado, você pode selecionar todas as camadas correspondentes a esta arte aqui e essa parte aqui também. Então vindo aqui, ó, selecionando essa e essa, pressionando o Ctrl. E agora sim, ó, posicionando aqui o próprio Photoshop te manda, né, através das guias inteligentes para você ver uma centralização exata. Que no caso seria aqui. E agora sim, você pode pegar aquelas informações complementares lá e fazer aquele posicionamento, aquela centralização. Selecionando as três camadas de baixo. Quando a gente está com a ferramenta mover selecionada, você vê que na barra de propriedades lá em cima te manda algumas opções. E você pode fazer essa distribuição de maneira horizontal, por exemplo, que é algo bem interessante. Primeiro, você coloca o posicionamento, aonde que é o final, é aqui mesmo, e a segmentação, ó, seleciona a segmentação também, aonde que vai ser o final. Que aqui, ó, os dois já estão alinhados perfeito. E o mercado-alvo não interessa onde que ele esteja, com essa opção a gente consegue fazer a distribuição perfeita dessa informação aqui. Então a gente seleciona posicionamento, as três na verdade, clica na primeira pressionando o Shift, distribui horizontalmente e ele vai encontrar o mesmo alinhamento entre as palavras. Até subir um pouquinho mais e para finalizar você pode colocar o nome do cara, o nome do palestrante aqui embaixo com aquela letra cursiva, que fica legal, como que fosse uma assinatura até, ó. Então cria uma nova camada, ferramenta texto, clica e digita. Aqui eu vou colocar com um nome fictício aqui, ó, Felipe Freitas. E aqui eu vou deixar branco, colocando uma outra fonte. Pode ser aquela que a gente instalou também no início da aula, a Flanela. Uma fonte cursiva bem bonita. Ctrl T, aumenta aqui o tamanho, ou diminui, dependendo do tamanho que está na nossa arte. Putz, só que está com um espaçamento muito grande, né, nessa fonte aqui. Então vou selecionar aqui o com e vou tirar esse espaçamento que eu acho que fica maneiro. Ó, sem espaçamento ficou legal. E também centralizo aí na minha arte. Agora questão de posicionamento, né? Se quiser algo mais para cima, acho que está muito para baixo mesmo. Posso selecionar todas essas camadas aqui, pressiona Ctrl, seleciona todas elas, Workshop de Marketing, ferramenta mover, clico e arrasto todas um pouquinho mais para cima. Aí ficou maneiro. Então veja que ele está fechando aqui um quadradinho de informações. E aqui embaixo eu posso colocar esse com Felipe Freitas mais separado, porque ele está dando esse equilíbrio, visto que o cara está centralizado na nossa foto. Agora eu vou pegar um outro exemplo para que a gente utilize outro modo de mesclagem, outro tipo também de colorização para fazer esse mesmo efeito, só que em fotos que não combinem, por exemplo, jogar uma cor sólida. Inclusive até outra maneira de distribuir essas informações e que fique de maneira equilibrada também, e o porquê vai ficar mesmo a gente jogando mais informação para um outro lado. Então eu vou colocar aqui um outro exemplo como se fosse um adestramento de cães desta vez. Vou abrir essa imagem aqui, ó, como se fosse um adestramento de cães. Vou abrir essa outra imagem, arrastar, soltar aqui na minha prancheta 2 desta vez, ó, clicar e arrastar para 2 e vou aumentar aqui proporcionalmente o tamanho dela. Veja que ele foi direto na 1, vamos ver se confirmando a gente já manda para 2. Não, ó, não foi, então a gente vai fazer manualmente. Clicar aqui, arrastar lá para cima e jogar na prancheta 2. Agora sim fazer o posicionamento, ó, não da prancheta 2 em cima da foto. Selecionar a foto e eu vou posicionar, centralizar na minha cena. Veja que aqui a gente já não tem um equilíbrio legal nessa foto. Porque o homem ele tem mais informação, ele é mais alto do que o cachorro aqui. E o cachorro é o nosso ator principal dessa cena. Então a gente vai ter que estudar um pouquinho melhor para colocar as informações aqui e não apenas distribuir igual dessa forma. Se a gente arrastar e jogar isso aqui, ia ficar na cara do cachorro. E como o cara ele é mais alto, vai dar um desequilíbrio e tal. Então a gente precisa estudar um pouquinho melhor aqui. O que a gente pode fazer sim é duplicar todas essas informações para
pegar como base, para não precisar criar tudo do zero. Porém, antes a gente vai fazer o trabalho de cor de uma maneira diferente, com ajustes de mapa de degradê, que você pode utilizar para qualquer imagem que você esteja fazendo. Que, como eu falei, o luz direta, né, o luz indireta que a gente utilizou, o luz direto fica legal, mas com essa tonalidade de cor, que com outras não fica tanto. Talvez com laranja fica bacana também. Quer ver? Vamos dar um Ctrl J para duplicar e vamos arrastar lá para a prancheta 2. Em cima da camada do cachorro aqui, ó. Mandou para lá. Nessa cor aqui até ficou bacana. E a outra cor que fica legal, colocando aqui o seletor de cores, ó, o laranja também fica bonito. Só que outras cores não ficam tão legais assim, na minha opinião. Você pode utilizar, pode, mas tipo, sabe aquelas duas cores assim que nem a gente tem aqui, ó, nessa cor inicial que a gente tá utilizando aqui, que é meio que um azul nas áreas escuras e meio que um magenta nas áreas mais claras. A gente não consegue alcançar esse tipo de efeito com outras cores no luz direta do modo de mesclagem. Então a gente consegue fazer de maneira manual através do efeito de mapa de degradê. A gente vai fazer isso a partir de agora. Eu quero mais voltado para uns tons de verde aqui na nossa cena. Então eu vou cancelar isso daqui e vou arrastar para lá de lixo. E vou criar do zero um efeito, através de efeitos de mapa de degradê. Aqui embaixo, ó, o segundo. E eu vou criar um degradê do zero. Então clicando aqui e eu vou começar. Esse ponto inicial é onde a gente vai afetar as áreas mais escuras da nossa cena. Então já vou clicar aqui e vou colocar uma cor mais escura. Voltar até para o azul, porque eu também quero que os tons escuros da minha cena sejam mais azuis. Eu não sei se é exatamente esse tom aqui que eu vou utilizar na versão final. Só estou posicionando mais ou menos aqui no meu seletor para a gente ter uma base. Quando a gente chegar no resultado final eu te mostro os códigos hexadecimais que a gente utilizar aqui na nossa arte. Então vou dar um OK e eu vou criar meio que uns 4 separações, 4 divisões. A primeira lá de todas vai ser onde as áreas mais claras da nossa cena estão. Então eu vou colocar aqui mais claro mesmo. Até um verde água assim, ó, vai ficar bacana. E vou dar um OK. E consequentemente, quando a gente for subindo aqui, são áreas mais escuras. Ó, aqui eu já estou lidando, deixando um pouco mais claro aqui, mas também tons de azul, que são as áreas da sombra na nossa foto. E aqui é onde vai afetar a foto meio que como um todo. A cor que a gente colocar aqui vai afetar na imagem como um todo. Assim que colocar mais para o azul, vai afetar o azul. Que são as cores de tons médios, ó, mais para o magenta ou mais para o verde, que era o que eu queria aqui na minha arte final. Outra coisa que a gente pode corrigir, modificar, é o espaçamento entre uma cor e outra. Você veja que quanto mais próximo se consegue uma invasão maior daquela cor naquela iluminação que a gente estava falando inicial, visando que aqui é o ponto mais claro e aqui é o ponto mais escuro da nossa foto. Então você consegue, quando você clica numa cor, você veja que você tem até um pontinho extra para modificar aonde que vai ocorrer aquela transição das cores. Digamos que aqui eu quero deixar entrar mais essa cor nas áreas claras, eu clico aqui e arrasto um pouquinho aqui, ó, você está vendo que vai entrando mais verde água nas áreas claras. Se eu trouxer mais para a direita, eu vou deixar que esse verde entre mais, inclusive nas áreas claras da minha foto. Eu até acho que esse degradê aqui ficou bacana, só vou deixar um pouquinho mais claro aqui para mostrar mais detalhes da minha cena. E eu vou te dizer aqui os códigos hexadecimais que eu estou utilizando, mas vai variar de foto para foto. Eu quero que você entenda o conceito do que a gente está fazendo aqui, ó. Áreas claras, essas cores, e áreas escuras vão caindo para a direita, e você pode colocar quantas divisões quiser para ir trabalhando com os meio tons mais escuros e áreas claras da nossa foto, beleza? Então o código hexadecimal que a gente está utilizando lá no final é o 21F2B. O que faz a transição de escuros para tons médios é o 474375. O que a gente mexe em todos os tons médios é o 83C259. E nas áreas bem claras aqui eu estou colocando verde água 55F9FF. Ok? Então mais um OK novamente. E veja que aqui nessa imagem aqui a gente tem tudo muito definido. Isso daqui atrapalha, mesmo a gente colocando esse mapa de degradê para deixar aqui uma colorização uniforme em toda a imagem. Nessa imagem aqui as partes lá atrás eram mais desfocadas, o que favoreciam a gente colocar mais informações de texto e gráfico
que não ia ficar tão conflitando lá com o fundo. Aqui já não é o caso. Então a gente pode colocar um desfoque gaussiano em toda a imagem e deixar focado apenas a área principal da nossa foto. Vou colocar aqui, por exemplo, um filtro de desfoque gaussiano na foto ali. E veja que como a gente importou uma foto, ele já importou como um objeto inteligente. Isso daqui vai tornar editável o nosso filtro aqui embaixo. Se a sua foto não tiver com esse íconezinho aqui, você clica o botão direito do mouse e converte em um objeto inteligente. Beleza? Então voltando aqui, filtro, desfoque gaussiano. E agora sim, ó, veja que ele fica mais desfocado nas bordas, inclusive nas regiões onde a gente vai colocar informações de texto e gráfico. Um raio de 3 pixels já fica bacana, pode dar um ok. Porém, nas áreas que a gente quer mais atenção, a gente vai deixar focada. Então a gente vem aqui na máscara de camada do efeito de desfoque. Pega a ferramenta pincel e aquele brush que a gente instalou lá no início, pode ser útil nesse caso aqui, ó. Então vou arrastá-la para baixo, que foi a última pasta que eu instalei, dando 2 cliques. Seleciono um brush aqui que eu achar mais interessante, pode ser esse aqui, ó, o 2362. Pressiono a tecla Alt, clico com o botão direito do mouse e eu venho aqui e vou pressionar meio que no rosto do cão aqui, ó, que eu quero um maior destaque aqui, né? Ó, então estou destacando aqui a parte principal do rosto do cão e o homem aqui fazendo a ação também para ele sentar. E o restante da imagem ficou borrado, ó. Isso daqui é muito bom, que a gente consegue colocar as informações e fica bem legível. E veja que aqui nesse mapa de degradê a gente não precisou nem colocar uma opção de mesclagem, porque a gente manualmente foi trabalhando o quão intenso a gente queria áreas claras, escuras. A gente mesmo fez o nosso contraste entre as cores do mapa de degradê com as cores originais da foto de baixo. E agora a gente pode meio que vir aqui, ó, selecionar as opções de texto aqui e ir duplicando para a camada da prancheta 2. Uma maneira bem rápida e intuitiva de fazer isso, você pressiona Ctrl, vai aparecer aqui o seleção automática de camadas. Vem aqui e seleciona o que você quer duplicar, por exemplo, o Workshop de Marketing. Você clica aqui e já vai selecionar automaticamente na prancheta 1. Agora você pressiona Alt, clica e arrasta para duplicar lá para a prancheta 2. E ele já vai jogar automaticamente lá na prancheta 2, aqui no nosso painel de camadas. Consequentemente, com as outras informações aqui também, ó, pressionei Ctrl, selecionei, Alt, cliquei e arrastei para o outro canto. A mesma coisa com as outras informações, ó. Vou colocar aqui embaixo. Essa aqui também, só que vou colocar aqui diferente, ó, por vez de tópicos específicos, colocar, por exemplo, a Brenda. Nossa, o espaçamento entre linhas aqui tá absurdo, então vamos diminuir, deixar mais próximo. Vou modificar também o parágrafo, deixar centralizado aqui, tecla V e centralizar com o título. Pressionar Ctrl, seleciona, Alt, clica e arrasta. Vou colocar aqui, por exemplo, mais um nome fictício. Vou colocar aqui, ó, José Alexandre. Aqui só não tem acentuação essa fonte, então a gente precisa colocar manualmente, o que não é um problema. Ó, aqui o espaçamento não tá legal. Se eu tiro o espaçamento, parece que tá junto as letras, né? Então, vamos tentar corrigir isso. Aqui, então, selecionando talvez apenas o M, vamos ver se a gente consegue colocar um espaçamento. Ó, consegue. Seleciona apenas a última letra e coloca o espaçamento entre linhas. Cada fonte trabalha de uma maneira diferente, mas essa daqui funcionou tranquilamente, ó. E como a gente não tem acentuação, a gente vai ter que colocar o acento agudo do E como ferramenta caneta. Então criamos uma nova camada e vamos criar uma acentuação bem simples, ó, como você veja que ó, é bem fino e ele é bem inclinado, então a gente pode fazer algo assim, ó. Bem simples mesmo. Fechou, a gente já tem uma forma como se fosse um acento agudo. Ficou bom, vai. Ninguém vai dizer que não é da fonte. E aqui, claro, eu não vou deixar o workshop de marketing, né? O cachorro e nem o cara vai dar um workshop de marketing aqui pra gente. Vou colocar aula grátis de adestramento, por exemplo. O espaçamento dele dá uma preenchida ali. O grátis também tem acento, a gente vai precisar criar um acento, já que essa fonte não tem, versão demonstrativa, de adestramento. E aqui a gente também pode fazer aquele esquema de deixar quadradinho, né? Então vou selecionar o adestramento, diminuir
tamanho do texto, formar na barra de propriedades, tirar aqui também o espaçamento entre linhas. Vejo que ainda não ficou bom. Então selecionar o adestramento novamente e vamos chegar no número exato. 93 fica muito pequeno, 94 fica muito grande. Então vamos pegar uma variação do 93, 93,8. Não, 0,7. Vamos tentando. 0,6 e ficou maneiro. E aqui no aula grátis a gente pode colocar uma máscara de camada no texto mesmo. E como ele é vazado, a gente pode, por exemplo, pegar a ferramenta de laço poligonal. Vamos criar aqui um acento no A. Fechou lá em cima, pega o pincel com a cor preta. Pode ser esse aqui. Eu vou dar uma preenchida aqui na máscara de camada e Ctrl D para tirar a seleção. Ficou bom. Parece que é o acento original da fonte, né? Tecla V para selecionar a ferramenta mover e vou posicionar aqui, centralizar na minha arte. E veja que eu até joguei já a data para esse canto, porque em cima da cara do cachorro não ia ficar maneiro, né? De maneira alguma ia ficar maneiro. E eu acredito que dessa maneira a gente já consegue um equilíbrio bacana, porque a gente mostra ainda o adestrador, tá aparecendo a ação dele e mostra o cão também. Então não ficaria legal colocar aqui para esquerda neste caso. E ainda eu posso colocar um íconezinho de um cachorro para pegar o mesmo padrão gráfico que a gente está fazendo da Arte 1? Posso. Então eu vou vir aqui na minha camada. Eu separei aqui do site flaticon.com este ícone aqui de um cãozinho. Só que para a direita não, vou fazer ele olhando para a esquerda. Vai ficar mais legal. O equilíbrio vai ficar melhor também. Então clico no botão direito do mouse e viro horizontalmente. E vou deixar mais ou menos do tamanho. E daí eu posso posicionar, eu posso deixar em cima, posso deixar embaixo. Eu vou deixar em cima e a data e hora embaixo. Então pressionando o Ctrl V aqui e seleciono. E também, ele está desequilibrado, mais informação para a direita. Porém a gente tem visualizado aqui, totalmente focado, o cão. O homem também a gente não está colocando informação em cima do local principal, que são as mãos dele. E a gente tem um espaçamento igual, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima aqui também. Então ele ficou um equilíbrio mesmo assim. Uma arte um pouquinho mais fora do padrão. Olhando o que está de imagem lá no fundo para a gente conseguir esse equilíbrio de informações. E aqui o doguinho, pode ser que eu coloque todo ele em branco, ou eu posso fazer algum detalhezinho, por exemplo, a orelha, o rabinho amarelo. Vamos fazer, né? Da que a gente fez na parte inicial aqui também. Então, 2 cliques para abrir os estilos de camada. Vamos fazer aquela mesma técnica lá, sobreposição de cor branca primeiro. Ou não, aqui eu vou fazer o contrário, como a gente quer alguns detalhes apenas de amarelo, eu vou deixar então a base amarela. Vim aqui, no texto, pegar, dar um OK, Ctrl J e agora a camada de cima em branco. Que daí a gente mostra apenas os detalhezinhos que a gente quer em amarelo. Agora pegando, colocamos uma máscara de camada aqui em cima, pega a ferramenta laço poligonal mesmo, e vem aqui e seleciona apenas o que a gente quer destacar em amarelo. No caso aqui, como se fosse a orelhinha do cachorro. Legal. E talvez o rabinho dele aqui mesmo. Então pressionando o Shift, eu vou adicionar uma seleção naquela parte para que eu não perca a minha seleção inicial. Vou vir aqui e fechar a seleção. Beleza. As duas selecionadas. Ferramenta pincel. E vou preencher a máscara de camada agora, para mostrar apenas o rabinho e a orelhinha dele. Ctrl D para tirar a seleção. E aí, ficou um detalhezinho maneiro também. Legal, turma? Então, só para ter mais uma... Veja que a gente está fazendo vários testes. E é isso que eu quero mostrar aqui dentro do curso, para que você consiga se adaptar em diversas ocasiões. Vou colocar aqui outras imagens aqui embaixo apenas para a gente testar. Com essa foto aqui, ficou maneirão essa disposição do mapa de degradê. Mas se a gente tivesse uma foto mais clara, por exemplo, desse doguinho aqui, por exemplo, correndo entre os obstáculos. Eu vou aumentar aqui, também o equilíbrio não ia ficar legal. A gente teria que jogar talvez as informações para o outro canto ou espelhar a imagem do dog, clicando com o botão direito do mouse e virar horizontalmente, que ia ficar melhor. Vou formar na barra de propriedades e vou arrastar a imagem do doguinho para debaixo do nosso mapa de degradê. Eu vejo que está muito claro, então a gente pode deixar mais escuro essa nossa cena. A gente viria aqui no mapa de degradê, abriria aqui as cores e a gente deixava mais escuro, trazendo mais para o centro as áreas mais escuras.
e não deixando tantas áreas claras assim como a gente estava deixando no início da nossa cena. Ó, os intervalos a gente vai diminuindo. Aqui eu já acho que já está um tom mais interessante do que o que a gente iniciou. E a gente pode também colocar um filtro de desfoque gaussiano nessa imagem aqui, porque também está totalmente focada e atrapalha um pouco a leitura das informações de texto. Inclusive aqui a gente pode até duplicar, que a gente tem esse símbolozinho que corresponde ao filtro inteligente que a gente aplicou dentro do objeto inteligente da imagem de baixo. Então a gente pressiona Alt, clica e arrasta para cima, a gente tem o mesmo efeito. O problema é que a gente está com a máscara de camada do efeito de baixo, então eles vejam que ele está com destaque apenas nessa área, a gente queria um pouquinho mais aqui. Então você vem e corrige a máscara de camada, pega a ferramenta pincel na cor branca para esconder, volta tudo a ser branco com a máscara de camada, e agora pega o preto e mostra apenas aonde essa outra imagem agora deveria estar com destaque, que é no cachorrinho aqui. Legal? Então você veja, você pode ir variando e adaptando o mapa de degradê conforme a tonalidade, a coloração das outras imagens que você for inserindo.